Fala galera, tranquilo? Vamos começar agora alguns estudos relacionados à dinâmica demográfica, à população mundial. Vamos começar? Vamos firmes aqui? Então, essa primeira análise, coloquei aqui um mapa mental para vocês, espero que vocês gostem, tá? É bem legal porque ele dá uma visão geral sobre, né, a dispersão da população humana sobre a superfície terrestre ao longo da história. Obviamente, quando a gente fala de deslocamento, a gente precisa entender que o deslocamento humano já existe desde os nossos primeiros antepassados, né? Se a gente pegar o que nós chamamos de homem moderno, né, aquilo que nós chamamos de homem sapiens, certo? A gente vai perceber o seguinte, que ele vai se espalhar pelo mundo, vai se adaptar, né, vai encontrar boas condições de vida. Mais tarde a gente vai perceber que alguns grupamentos passam, né, a um processo de sedentarização, ou seja, passam a se tornar sedentários, abandonando aquela lógica de nomadismo, aquela busca, né, por boas condições de vida, alimentos, né, migrando em busca de melhores condições, inclusive de sobrevivência, fugindo dos predadores, né, tornando-se basicamente coletores, caçadores. Agora não, com a sedentarização, a gente vai perceber que o homem passa a domesticar os animais, o homem passa, né, a praticar a agricultura e, consequentemente, nós temos a formação cada vez maior de grupos, né, de maior dimensão e a formação de sociedades cada vez mais complexas, como aquelas grandes sociedades que se desenvolveram naquela região conhecida como Crescente Fértil, integrando territórios como nós conhecemos hoje do Egito, né? Pegando o território da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios, então a gente está falando de terras entre os rios Tigre e o rio Eufrates, né? Pegando toda aquela região ali onde importantíssimas civilizações se desenvolveram, tá bom? Então a gente consegue perceber isso. Dá uma olhada, por favor, nesse mapa aqui, ó, que deixa claro a dispersão do homem moderno, né, vamos chamar assim, ao longo da sua trajetória. Então, mais ou menos, né, 150 mil, né, 160 mil, 1000 anos atrás, nós temos esse processo de dispersão do Homo sapiens pelo mundo. Obviamente, nós não temos apenas uma teoria sobre esse processo de dispersão. Nós temos algumas importantes teorias que buscam explicar o processo de ocupação de várias porções da superfície terrestre por parte do Homo sapiens, certo? Desde da sua origem até o seu processo de ocupação de regiões, né, distantes, certo? Mas, de fato, né, o homem migrou, o homem, né, se estabeleceu, o homem formou-se em termos de povos, sociedades, apresentando dinamismos diferentes, culturas, aspectos, né, bem peculiares aí. Então a gente precisa entender isso, né? O que leva a isso? Então, se a gente pensar hoje no processo de ocupação humana, o que a gente pode perceber? Se a gente pega uma imagem, né, onde nós temos maior presença de população, vamos pegar, por exemplo, entre hemisfério norte e hemisfério sul. Obviamente, vai perceber que a maior parte, né, da população encontra-se no hemisfério norte e uma menor parcela da população encontra-se no hemisfério sul. Rômulo, por que isso se deu? Por vários fatores. Vamos começar a falar pelos fatores naturais? Então, primeiro, olha a quantidade de terras emersas que nós temos na porção norte. Repararam? Certo? Repararam a quantidade de terras emersas? Agora, olha, né, a representação da quantidade de terras emersas no hemisfério sul. A gente pode perceber já a discrepância. Tá legal? Segundo, a gente pode perceber que as condições naturais, como o clima, como índices pluviométricos, qualidade do solo, né, áreas de topografia favorável, né, com presença de planícies, presença de rios, são fundamentais e foram e são fundamentais para a presença humana. Dentro desse aspecto, a gente vai perceber que grande parte da população se concentra na zona tropical e na zona temperada. E é justamente na zona tropical norte, principalmente na zona temperada norte, que nós temos bastante, né, terras emersas. Tá legal? E se agora a gente analisar entre dois hemisférios, né, imagina o planisfério, que é a representação, né, do hemisfério leste e oeste, lado a lado nessa representação, em qual dos dois hemisférios que nós temos maior concentração populacional? No leste ou no oeste? A gente vai perceber que é no leste, onde nós temos grande concentração também de terras emersas com boas condições naturais.
Dentro dessa realidade, puxando, né, para os dias de hoje, a gente começa a perceber o porquê que o continente asiático hoje concentra mais de 90% da população. Então tem a ver também com fatores naturais, tá? Presença de continente, presença de solo, de clima, de pluviometria, né, de relevo, que foram extremamente importantes para esse processo de sedentarização, para esse processo de desenvolvimento das sociedades humanas. Por outro lado, a gente precisa entender também os aspectos, né, sociais, os aspectos, né, que relacionam a próprio dinamismo econômico, dinamismo, né, político, dinamismo social, que vai ser fruto de um processo de construção histórica. Obviamente é um processo heterogêneo, complexo, mas que também explica, né, como por exemplo, a formação de grandes civilizações. Então, olha as civilizações de grandiosidade, de importância, de influência que nós temos hoje. Reparem onde nós temos grande concentração populacional. É óbvio, né, que o processo da expansão marítima, iniciado no século XV e no século XVI, faz aproximar territórios distantes geograficamente e isolados através dos oceanos. Então a gente pode perceber que aqueles fatores naturais que poderiam ser limitantes até o século XV, século XVI, eles foram progressivamente vencidos pelo desenvolvimento técnico, pelo desenvolvimento da ciência. Obviamente que esse desenvolvimento das artes náuticas, que permitiram esse contato entre regiões mais distantes do globo, né, através das conquistas ultramarinas, os europeus não ficaram limitados, né, a um processo de presença litorânea em volta do seu continente, em volta de porções do continente africano, mas galgando, né, porções cada vez mais distantes, inicialmente da Ásia, depois da América, tá? Mais tarde, já no século XVIII, né, a gente está falando um pouquinho de porções da atual Oceania, com a Austrália, Nova Zelândia sendo inseridos dentro dessa lógica. Fato, né, que esse processo de desenvolvimento das tecnologias facilitou, mas a gente não pode nunca esquecer que o motor desse processo de desenvolvimento são os interesses sociais, interesses econômicos, né, envolvidos aí. Então a gente pode perceber que esse processo não foi homogêneo. A gente pode incluir, inclusive, muitas migrações, muitos movimentos migratórios compulsórios. Reparem no processo de escravidão relacionado à colonização da América. Percebam isso. Né? População negra, população africana, população, né, de territórios distantes que foram compulsoriamente inseridos dentro desse critério migratório. E um dos grandes reflexos disso, uma das grandes, né, belezas disso, né, foi justamente a diversidade cultural, a mistura miscelânea, a beleza desse processo migratório, né, de várias escalas, em vários momentos históricos, foi justamente a miscelânea cultural. A gente pode perceber que ao longo do tempo, obviamente, tendo fatores diferentes, contextos diferentes, destinos e origens diferentes, intensidade diferente, esses processos migratórios foram pouco a pouco criando uma identidade cultural extremamente, né, variada, diversa. Infelizmente, até hoje, mesmo no século XXI, o preconceito, a desigualdade, a xenofobia, né, esse pavor do estrangeiro, esse preconceito, as condições desiguais em termos de infraestrutura socioeconômica permanecem. As técnicas, né, não são igualmente distribuídas pelo espaço. O que a gente pode perceber? Que esse processo que a gente está falando, né, aos poucos ele vai sendo capitaneado, ele vai favorecendo um pequeno número de países, um pequeno número de pessoas, um pequeno número de empresas que vão se favorecendo de toda a evolução técnica, inclusive dos processos migratórios. Certo? Hoje as indústrias é que migram em busca de fatores locacionais, mas durante muito tempo funcionavam pessoas, principalmente migrando de regiões, sobretudo do interior, para as zonas de cidade, em decorrência do advento da indústria. Olha só que dinamismo nós temos. O advento das tecnologias da comunicação, através da internet, da telefonia móvel, cria-se um conhecimento maior sobre o espaço que favorece essa interação. A gente pode perceber que a evolução dos transportes, o barateamento do preço dos fretes, o aumento de rotas comerciais, de rotas aéreas, né, toda essa dinâmica que marca o processo de globalização, né, vai intensificar esse processo migratório. A ONU hoje aponta que mais de 3% da população mundial reside em um local diferente da sua origem. Olha só que interessante.
mas é um processo que a gente precisa discutir, que a gente precisa analisar, tá? Então, a partir de agora, a gente vai criando, né, construindo o pensamento, né, destacando alguns pontos, tá bom? Então, eu quero que você entenda, né, nesse primeiro momento, que a dispersão, né, espacial do homem, ela é um processo, né, que começa há muito tempo atrás, está diretamente relacionado a determinadas etapas históricas da construção do espaço geográfico, fatores naturais, fatores físico-naturais, fatores socioeconômicos, né, fatores políticos interferiram no processo também, tá bom? E ao mesmo tempo a gente não pode esquecer nunca das contradições, né, que se deu através de um processo norteado, né, influenciado principalmente pelos interesses econômicos, pelos interesses comerciais, tá bom? Certo? Então é isso, né? Espero que vocês tenham entendido aí a lógica, né, introdutória, tá bom? Para a gente poder dar continuidade, tá bom? Aqui, grande abraço para vocês, até daqui a pouco.